A Ju é advogada. Mas numas conversas de bastidores que eu já tive com ela, cara, ela gosta muito também dessas coisas aqui, de lei da atração, não é? De movimento, de autoconhecimento, de mente desperta, tá certo, Ju? É isso aí. Já entrei nesse assunto assim, ó. E aí, o que é o empreendedorismo pra você? Você vai falar de empreendedorismo sobre o direito, você vai falar sobre o empreendedor feminino, você vai falar sobre o empreendedor despertar da consciência. O que você ama pra trazer aqui pra gente? Gleice, em primeiro lugar, muito obrigada. Gente, vocês têm que ver essa mulher pessoalmente, tá? Porque ela é muito linda. Muito obrigada pelo convite. Então, primeiramente, minha gratidão por estar aqui com você nessa energia maravilhosa, por você ser essa pessoa fantástica que você é. E gente, enfim, depois eu falo mais dela aqui, senão, né? Mas é o seguinte, o empreendedorismo, ele entrou na minha vida desde o começo, porque meus pais sempre foram empreendedores, a minha mãe sempre foi empreendedora, então eu sempre ajudei eles a empreender, a vender. Então meus pais trabalhavam no ramo de confecção e loja de roupas. Só que quando eu tive que escolher a minha faculdade, eu escolhi direito e eu fiquei completamente apaixonada pelo direito. E eu me dediquei a isso. Só que essa veia empreendedora nunca saiu de mim. Então eu sempre soube, em primeiro lugar, que eu seria professora. Olha só. Desde o começo. Então, antes de entrar na faculdade ou na faculdade? Antes de entrar na faculdade, eu já sentia que eu seria uma professora. E fazendo direito, admirando ali meus professores, eu falei, eu vou ser professora, eu vou ser advogada em primeiro lugar, porque era o meu objetivo ali, só que eu vou ser professora. Então, eu senti isso dentro de mim, que eu seria professora, e é algo que me marcou muito. Então, eu tinha uma admiração profunda pelos meus professores. Eu me conectava com os meus professores, porque eu tinha essa ideia, só não sabia como eu seria professora, mas eu sabia que eu seria. E conforme... Faz muito tempo que eu sou formada, tá, pessoal? Já faz mais de 20 anos que eu sou formada. Eu sou advogada desde os 22 anos. Então... naquela época, a história era muito diferente do que nós temos hoje. Então, o que a gente tinha naquela época de tecnologia, não tinha mídia. Então, você entrava na faculdade de Direito com uma ideia. Olha, ou eu vou ser advogado, ou eu vou prestar um concurso público em qualquer área. Era esse o caminho. Conforme o mundo foi evoluindo, então... eu fui evoluindo junto com o mundo e fui aprendendo, fui estudando. E aí eu percebi que o mundo poderia ser muito maior para mim do que apenas ser uma advogada, tecnicamente. Então eu percebi que seria necessário que eu aprendesse outras competências além do direito. Mesmo você não sabendo o que você queria ser exatamente. Exatamente. Né? Então, assim... para mim, essas duas coisas foram, assim, muito de cara. Eu queria ser advogada e queria ser professora. Então, a professora tem a ver com comunicação. Ah, muito legal. E aí, eu comecei a me preparar para isso. Inicialmente, eu só era advogada e sempre gostei de estudar. Então, eu não era a melhor aluna, era com esforço, realmente. Mas, assim, eu fiz a faculdade 5 anos... E aí, no direito, você tem que passar na OAB. O aluno pensa que o passar na OAB é o mais difícil, mas não é. Olha só. E aí, eu fiquei advogada por muito tempo. Prestei concurso público, passei em concurso público. Só que aí, eu já tinha me conectado com a profissão docência. Olha só. Você já era professora ou ainda não? Não, ainda não. Eu depois de 10 anos como advogada, foi o meu primeiro trabalho como professora de direito. E como que foi isso? Eu queria ser professora, então eu me conectei com alguns professores, me ofereci para ser monitora, para ser uma professora assistente. Uma professora, Débora Vanessa Caus Brandão, que hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça, ela me aceitou como monitora dela. E eu fui estudar metodologia. Fiquei 6 meses numa escola estadual, atuando como professora ali, com a licenciatura que eu fiz.
E depois de 6 meses, eu já tive meu primeiro contrato de trabalho, CLT, como professora de direito. Que legal! Isso, e aí eu comecei com turmas de administração contábeis, então eu dava a introdução ao direito, até chegar realmente na faculdade de direito. Que demais! E aí você já era empreendedora como advogada ou ainda não? Nesse momento ainda não era empreendedora como advogada. E nem pensava em ser, não. né? Eu me tornei empreendedora realmente no ano de 2016. Que foi há 10 anos. Há 10 anos. Porque eu fui contratada por um curso preparatório para concursos públicos para dar aula de uma matéria específica. Infoproduto, né? Esses cursos livres, né? Na verdade, isso, exatamente. A galera que quer prestar concurso público, ele precisa ali adquirir uma competência básica de várias matérias. Eu fui contratada para dar aula inicialmente presencial. E aí, daí, eu fui para o ao vivo online para todo o Brasil. Ai, muito legal. E aí, eu vi a galera empreendendo na área de concurso público. Já infoproduto, já digital. Já digital. Então, o seu primeiro contato empreendendo sem ser com a tua família foi o digital? Foi o digital. Entendi. Foi vendendo meus... A primeira coisa que eu vendi foi uma apostila. Olha só. E foi assim, eu tinha essa... Eu dava aula para a galera que prestava concurso para o TJ de São Paulo. E aí, eu comecei a dar aula em outros estados do Brasil, não só aqui em São Paulo. Presencial? Presencial e ao vivo. Então, eu ia lá, por exemplo, pro Sul, pra Cascavel, pro Paraná, pra Tocantins. Então, eu ia dar aula no presencial, só que eu já tinha transmissão ao vivo para todo o Brasil. Que era dessa empresa que vendia esses cursos. E aí, começou esse movimento do marketing digital. E aí, eu falei, poxa, eu posso vender as minhas próprias aulas. E aí, os alunos começaram a pedir um material escrito, porque eu ia lá, tinha slides, eu ministrava ali a aula, só que eu não tinha tempo de fazer esse trabalho, eu não sabia nem como subir um PDF no Hotmart. Aí, Cleiton, eu não sabia, né, o que a gente fala, né? Eu não sabia o que era Hotmart. Gente, eu preciso de um lugar, eu preciso de uma plataforma. Quanto parece, não. Né? Até subir um conteúdo pro YouTube não é tão simples quanto parece. Não, com qualidade. Pois pelo contrário, é difícil. É difícil. E aí, no Instagram, tinha uma aluna minha, a Mari, ela se conectou comigo e falou assim, professora, eu tô vendendo umas apostilas de matemática e eu sou sua aluna, eu gosto muito de... Você não quer ajuda pra vender a sua apostila? Ah, ela era... É minha coprodutora. Mas como é que chama isso quando vende de terceiros? Afiliada. Ela já era afiliada? Não, ela era coprodutora. Olha que legal. Na verdade, era isso. Eu era especialista e ela era só... E aí, eu falei assim, mas eu não tenho tempo. Ela falou, me manda do jeito que tá. Muito legal. E aí, ela organizou, na época, vendeu pelo Google Drive. Cada venda lá no Mercado Pago, ela mandava pelo Google Drive. Eu adoro esse nosso mundo empreendedor, gente. Foi assim. E a partir desse momento, iniciou uma parceria entre a gente, né? Em que... Até hoje ela tá contigo? Não. Aí a gente ficamos juntas por mais ou menos uns... acho que uns 5 anos. Uau! Isso. E aí, partimos para realmente a gravação de aulas caseiras. Então, eu gravava a aula, ela subia na plataforma. Então, eu não sabia nada. Meu Deus, nada. Que demais. Eu simplesmente só gravava a aula, fazia o material. Ela fazia eu entrava nos lançamentos, nas aulas ao vivo, CPL, essas coisas. Mas... ela que fazia tudo. Ela era realmente a coprodutora. Ela fazia o site, ela fazia então, tudo. Colabora, você morreu, né? Quando você viu. Mas falou, meu Deus, falei, tudo que eu quero. Colabora é a coisa mais linda. Vocês têm que vir conhecer aqui. É muito bem feito pra gente, né? Pra galera que é do marketing, assim, é um espaço que eu nunca vi, na verdade, em lugar nenhum. Eu nunca vi um lugar como esse. Então, segura, hein, Brasil, que a gente vai montar em todas as regiões do nosso país, o Colabora. Aqui, eu nunca vi um lugar que tem tudo que o empreendedor do digital precisa. Aqui tem. Que legal, hein? Então foi isso. E mais assim, essa foi a parte legal, né? Mas tivemos muitos percalços. Sabemos.